Olha, gente, tá difícil ser feliz com Game Boys, viu? Este episódio 5 só foi uma tristeza. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar de Game Boys episódio 5. Eu assisti esse episódio e, meu Deus, gente, que episódio triste. Foi tristeza do início ao fim. A gente termina o episódio 4 lá com carinha aparecendo na live do Cairo. E aí, eles acabam desenvolvendo alguma coisa aí e acaba no final com Cairo e Gavi terminando. E a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. E eu tô assim, eu não acredito que isso aconteceu. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, me siga lá no Instagram, porque eu acabei perdendo meu Instagram. Se você me seguir novamente, eu vou recuperar as minhas publis. Me ajuda a recuperar os seguidores que eu tinha lá no meu Instagram. Era mais de 2.000 e agora eu tô com 180. Então vamos crescer o Instagram e conseguir várias publis pra eu fazer mais vídeos aqui pra vocês e por lá também, beleza? Então bora pra esse vídeo, porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês, porque este episódio de Game Boys não foi fácil de assistir. A gente começa esse episódio partindo do ponto que a gente termina o episódio 4, com o Terrace entrando na live do Cairo. E quando ele tá lá, ele começa a soltar algumas coisas sobre o Gabriel, algumas informações, e o Cairo, ele parte do pressuposto que ele conhece o Gabriel de verdade, que é o mesmo Gabriel que ele conhece. E ele fica super tristinho, e o Cairo começa a fazer algumas perguntas pra ele sobre o Gabriel, e ele fala assim: eu não tô aqui pra falar sobre ele, você sabe por que eu tô aqui, eu quero jogar com você, e é isso, acabou. E aí o Cairo, ele fica puto, fica triste, tira ele da live e ele fica aquele climão lá, os seguidores todos assistindo a live, não sabem o que tá acontecendo e ficam climão na live, e a live finaliza, né? E o Cairo sai da live dele e ele vai stalkear o Terrace no Instagram pra ver algumas fotos dele, e ele percebe que o Terrace, ele é bem assim parecido com o Gavi. Ele gosta de fazer academia, ele gosta de expor o corpo nas redes sociais, então ele fica, ele é bem parecido com ele mesmo. Então ele tá lá na chamada com o Gavi começa a conversar com ele, só que o Cairo, ele não tá nem aí, não tá conversando com o Gavi, porque tá pensando nessa coisa aí do Terrace, ele não consegue focar no diálogo ali com o Gabriel. Então o Gabriel começa a falar um monte de coisa e ele percebe que o Kai, ele não tá bem. Ele pergunta: o que tá acontecendo? O que tá acontecendo com você? E aí o Gavi pergunta se a Pearl, ela falou alguma coisa para o Cairo, porque se ela falou alguma coisa, com certeza ela falou alguma merda, porque ela sempre abre a boca, ela fala alguma merda. E o Cairo fala: não, ela não me disse nada, não foi o que ela disse. E ele sai da chamada, ele não se explica com o Gavi, ele não fala nada pra ele, e fica aquele climão, né, gente? E é muito triste, porque a gente vê que o Cairo, ele sente alguma coisa pelo Gavi, só que ele não consegue pronunciar isso, porque agora ele tá inseguro sobre os sentimentos dele, e ainda piora. O Terrace manda uma solicitação de amizade para o Cairo no Facebook, o Cairo aceita a solicitação de amizade, e ele pede pra fazer uma chamada de vídeo com ele, porque ele quer conversar com ele, pedir desculpas pelo que aconteceu na live. Então ele abre a chamada, ele pede desculpas para o Cairo, e ele fala que ele ficou curioso pra saber quem era ele, porque ele viu que a Pearl tinha postado uma foto junto com o Gabriel e o Cairo, e ele queria saber quem era o novo garoto do Gabriel, porque ele tinha um relacionamento antigo com o Gabriel, só que acabou. E aí o Cairo fica curioso também pra saber algumas coisas sobre o Terrace, só que o Terrace não fala muito sobre ele, e ele acaba dizendo que o Cairo, ele é bem o estilozinho do Gabriel, porque com ele foi a mesma coisa, ele se fazia de difícil no início, só que o Gabriel é aquele cara conquistador, ele é daquele estilo que ele não desiste até enquanto ele não te conquista, e você acaba se apaixonando por ele. No início, ele nem gostava de garotos, então o Gabriel acabou conquistando ele. Olha, ele joga isso na roda, gente. Achei podre ter falado isso. E ele pergunta para o Cairo se ele mandou pizzas pra ele, e o Cairo fica: pizzas? E ele fala que pizzas é a comida favorita do Gabriel, que ele manda pizzas pra todo mundo que ele tá flertando. E o Cairo fica muito tristinho, gente. Nossa, esse episódio foi uma tristeza aqui só, porque você fica com muita dó do Cairo, do jeito que ele tá decepcionado, sabe? Porque parecia que ele tava tão feliz nos outros episódios, mas agora ele tá só pra baixo. E o Gavi continua ligando pro Cairo, ele continua conversando com ele, só que o Gavi, ele não tá sabendo de nada do que tá acontecendo, sabe? E o Terrace, ele tá falando tantas coisas sobre o Gavi para o Kai, só que o Kai, ele não comunica isso com o Gavi, e ele fica na chamada uma coisa totalmente desconfortável. O Gavi não sabe o que tá acontecendo, ele percebe um certo desconforto
morto no Kai, o que faz ele ligar pra Pern e perguntar se ela disse alguma coisa pra ele. A Pern diz que ela não falou nada, que ela nem conversou com o Kai direito, que ela nem mandou mensagens pra ele esses dias. E aí ela faz uma chamada com ele e eles estão lá conversando, a Pern e o Kai, e ela até faz um joguinho, sabe aquele joguinho que você coloca o nome e vê qual a probabilidade de você namorar aquela pessoa? Ela fica fazendo aqueles jogos e vê que o Kai e o Gabriel, eles têm uma compatibilidade, porém os signos deles tem algo que pode fazer com que isso seja bem complicado, porque o Kai, ele é canceriano e o Gabriel acho que é escorpiano. Gente, eu não faço ideia, eu não entendo nada de signos, eu acho isso uma idiotice, mas enfim, vamos continuar aqui. E aí ela fala que pelo Cairo, ele ser uma pessoa canceriana, pode ser que ele acaba fazendo alguns charminhos aí, e isso acaba irritando o Gabriel, e o Gabriel acaba retrucando depois. Só que esse horóscopo, ele acaba jogando muito a culpa no canceriano e deixando o escorpiano, que eu acho que é o signo do Gabriel, de lado. E aí acaba que o Cairo, ele fica bem nervoso, ele sai da chamada com a Pern, e aí ele vai conversar com o Terrence novamente. E quando ele tá conversando com o Terrence joga na chamada que ele se vê muito em Kai, só que o Kai fala que ele acha que o Terrence é mais parecido com o Gavi. E aí o Terrence, ele fala pro Kai que ele não é parecido com o Gavi, porque ele nunca usaria a avó dele, que estava doente, para conquistar alguém, para conquistar a simpatia de alguém. Então ele coloca aí como se o Gabriel, ele tava usando a morte da avó dele como uma forma de conquistar o Cairo. Gente, olha que pesado. Então a gente descobre isso que vai acontecendo. O Cairo sai da chamada porque o Gabriel manda uma mensagem ali pra ele, falando que precisa conversar com ele, e ele entra na chamada com o Gabriel, e aí ele manda a real para o Gabriel. Ele pergunta para o Gabriel o que vai acontecer depois que o flerte deles acabar. Se isso acabar, os dois ficarem, o que vai acontecer depois? O Gabriel responde que ele vai ser o homem mais feliz do mundo. E aí o Cairo, ele fica, não sei. É porque eu vejo isso muito como um jogo. Quando eu jogo um jogo, eu acho ele muito difícil, eu vou querer chegar nele até o fim, até eu zerar aquele jogo. Mas quando eu zero as fases, não tem mais nada pra jogar, eu acabo abandonando aquele jogo e eu parto pra outra. E o Gabriel fica, o que você tá dizendo? Você tá dizendo que eu tô fazendo isso com você? Você tá dizendo que eu te vejo você como um jogo difícil, como se eu estivesse usando você pra quando acabar eu te descartar? Ele fica desse jeito falando com o Cairo, e o Cairo coloca essas analogias, e a gente vê que o Gabriel, ele tá bem emocionado, nervoso, e ao mesmo tempo ele tá decepcionado com as palavras do Kai. E o Kai joga na linha ainda que ele tá zelando por si mesmo, falando que ele tá cuidando dele mesmo, sabe? E aí o Gavi fala pra ele que ele não precisa se preocupar, que ele nunca foi uma distração pra ele, que tudo que ele disse pra ele nas chamadas era real. E o Kai fala, e a sua avó? Ela era real, de verdade? Ou você só tava usando ela como uma distração? E, gente, na hora que o Kai fala isso, a gente vê a decepção nos olhares do Gavi. Ele fala assim, não é possível que você tá me falando uma coisa dessas. Você acha que eu ia usar a pior coisa que aconteceu na minha vida, que foi, eu perdi meus pais, e aí eu fui criado pela minha avó, a minha avó morreu, eu iria usar isso só pra provar o meu amor pra alguém? Eu não faria isso jamais na minha vida, porque isso foi a coisa mais dolorosa da minha vida, porque eu iria usar isso pra conquistar alguém. Se você quer terminar, a gente termina aqui, eu não vou mais te incomodar, e é isso, nunca mais eu falo com você. Ele desliga a chamada, e aí o Kai fica lá, e acaba o episódio. Um episódio triste. E o que aconteceu? O Terrence conseguiu o que ele queria, né, gente? Que era acabar com o Kai e o Gavi. Ai, meu Deus do céu. E o que eu mais temia é o que aconteceu neste BL, que é o bendito do triângulo amoroso, que sempre vem pra acabar com a relação de alguém, que sempre vem pra terminar com tudo, terminar com a história, que é uma história boa. Aí vem esse bendito do triângulo amoroso e acaba com tudo. Por isso que eu odeio triângulo amoroso, gente. Ai, que ódio. E agora eu tô ansioso pra assistir o 6º episódio. Eu não sei o que vai acontecer. Tô com medo de sofrer, porque eu sofri com esse episódio. Eu tô com dó do Kai, mas ao mesmo tempo eu tô com dó do Gavi. Eu entendo porque o Kai, ele tá nervoso com o Gavi, porque ele tava muito inseguro com as frases que o Terrence foi falando, e conforme o Gavi foi falando das coisas da avó dele, o Kai, ele foi se arrependendo, mas depois não tinha mais jeito, o Gavi continuou com raiva dele, e eu não sei como que isso vai resolver, porque a única coisa que fica imaginando na minha mente é o Terrence sentadinho lá na cama dele, e ele só rindo com aquela voz maléfica, ha 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 ha, eu consegui aquilo que eu queria. E eu não sei mais, eu não sei, porque a gente tá no 5º episódio, tem muita coisa pra acontecer, são 13 episódios, então tem muita coisa
coisa pra acontecer ainda, e eu não sei como que eles vão desenvolver tanta história agora pra frente. Eles vão fazer a gente chorar muito, muito mesmo. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Me conte aí nos comentários qual foi a sua sensação ao assistir este episódio de Game Boys. Não me dê spoilers do próximo. E se você tá acompanhando, tá assistindo totalmente aí comigo novamente, CBL, comente aqui embaixo também que eu quero saber a sua opinião. Se você tá assistindo pela primeira vez, também comente aí que eu quero saber o que vocês estão achando. E se você chegou até aqui, comente: Gabriel e Kai, por favor, parem de brigar. É uma hashtag enorme, né? Mas enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostar, não sei como, porque foi um vídeo triste, mas enfim, é isso, é sobre isso e tá tudo bem. Não tá nada bem. Um beijo no coração de vocês, fiquem por aí e tchau!